Olá, minha gente, estamos começando mais um programa Alô Cidade Debate pela TVI. Obrigado pelo carinho da audiência, você que nos assiste pela TVC Itabuna e Ilhéus, ou você que nos assiste pela internet em qualquer parte do mundo. Hoje o programa traz um convidado especial, professor, advogado Geraldo Calazans, esse jovem competente, né, que está aqui com a gente, professor universitário. E vamos discutir alguns temas baseados no jurídico, né, do nosso país, na justiça do nosso país. Vamos falar um pouco como anda a nossa justiça, por isso eu trouxe um especialista aqui para a gente falar sobre isso, principalmente sobre a formação de direito no país. Geraldo, muito bom dia para você, né? Boa tarde também, porque esse programa reprisa, né? Obrigado por você ter vindo aqui ao programa. Eu que agradeço, Barbosinha, o convite, é um prazer estar pela primeira vez aqui nessa casa, espero que seja a primeira de muitas. Você sempre recebe as pessoas aqui muito bem, acompanha o seu programa na televisão e tudo mais. E eu me sinto muito feliz e honrado em estar aqui ao seu lado nesse programa. Obrigado, Geraldo. O doutor Geraldo, que também é neto de um grande homem dessa terra, que foi o Antônio Calazans, foi vereador, né, uma pessoa que militou muito tempo na política. Na época que vereador era coisa séria, né, que sabia o que fazia e estava lá para legislar municipalmente e também para fiscalizar o município, né? Era uma época boa em que vereador não trocava favores com o prefeito, né? Troca de emprego, por isso ou por aquilo. Bom, mas isso aí é só para fazer essa lembrança a esse grande homem que foi Antônio Calazans. Eu, ainda criança, tive o prazer, né? Até adolescente, tive o prazer de conviver com ele, bater papo com o grande homem que foi Antônio Calazans. Geraldo, vamos começar falando, né, sobre a questão jurídica em nosso país. Né? Você que é professor acadêmico, como você vê hoje a formação do direito? Porque nós sabemos que tem cursos e cursos de direito, né? E eu gostaria que você falasse do nível de direito hoje, porque depois de instituída aquela prova da OAB, talvez por fatores também psicológicos, muita gente é reprovado. Então eu queria começar por aí, vamos falar da base, né? Como é que você vê hoje a formação aqui em nosso país? Barbosa, é interessante esse tema, porque como você explicou, utilizou-se o marco exame da OAB para aferir qualidade, o que não é bem assim. Uhum. Em síntese, o nível dos cursos de direito, notadamente aqui em Bahia, Itabuna, no Brasil, etc., eu creio que sejam cursos bons. Por exemplo, aqui em Itabuna temos cursos conceituados, cursos respeitados. Agora, o que é que acontece? Na minha humilde opinião, não há necessidade, Barbosinha, de tamanho do número de cursos de direito existente. Observe que o Brasil há vários cursos de direito, inclusive, salvo o melhor juízo, há dados que no Brasil há mais cursos de direito do que o mundo inteiro. Então isso tem algo errado. Será que o curso de direito virou comércio? Porque o curso de direito gera status. Não é? O que é que você cursa? Eu curso direito. Nossa, então as pessoas fazem aquela percepção do intelectual, do estudante de direito. Então, o aumento demasiado do número de cursos de direito prejudica, de certa forma, a qualidade. Em que pese e ressalve-se, aí eu particularizo aqui em Itabuna, os cursos de direito aqui possuem esse nível adequado de qualidade, isso aí eu tenho que reconhecer. É tanto um aspecto interessante, semana passada ou semana retrasada, a Ordem dos Advogados do Brasil fez uma solicitação, enviou uma recomendação, uma solicitação ao Presidente da República, para que ele congele a instalação de curso de direitos pelo período de 5 anos. Assim como foi feito em medicina, ainda pelo governo Michel Temer editou um decreto e falou, olha, durante 5 anos não vai abrir mais curso de medicina. E aí a OAB também quer implementar essa medida. Durante 5 anos não haverá mais abertura de curso de direito. Assim, foi uma solicitação por parte da OAB que quem vai apreciar é o Presidente da República. Outra coisa que eu, como professor, como estudante que fui, também critico nos cursos de direito, nos cursos em geral, em que pese a importância da tecnologia, eu reconheço, mas só que o governo federal, isso não é de agora, já vem de alguns governos anteriores, vem explorando os cursos EAD, e aí colocam disciplinas EAD. Há faculdades, existem faculdades em que disciplinas essenciais para a formação do estudante de direito, ele
fazem à distância. Então, disciplinas importantíssimas para a formação do estudante, eles fazem à distância, de modo que isso acaba gerando prejuízo para os alunos. Em síntese, os cursos aqui, por exemplo, em Itabuna, os cursos são de qualidade. No Brasil, em geral, acredito que também seja de qualidade, porque há professores competentes, especialistas, mas o aumento demasiado do curso, do número de cursos, acaba prejudicando, de certa forma, o curso de Direito. Você tem noção hoje em Itabuna quantos advogados são postos no mercado por ano? Ô Barbosa, se a gente observar... Você tem a UESC, a FTC onde você dá aula, agora está vindo a Santo Agostinho, tem a Unime, né? Só em Itabuna temos a Santo Agostinho que chegou, temos a FTC, temos a Unime. Entre Itabuna e Ilhéus temos a UESC. Em Ilhéus temos a Madre Thaís e a Faculdade de Ilhéus. Então, no eixo Itabuna e Ilhéus há 6 faculdades. Quando a gente observa o número de faculdades, 6 faculdades, a gente pode achar um espanto, nossa, mas a gente tem que observar também, óbvio, seria necessário 6 faculdades? Aí apenas pesquisas de campo, etc., para poder observar. Mas a gente tem que observar que Ilhéus e Itabuna são a 4ª e a 5ª cidade da Bahia que abarcam aí inúmeras outras cidades. Por exemplo, pra você ter uma ideia, Itabuna, há alunos de Venceslau Guimarães, Gandu, Ubaitaba, Ubatã, Canavieira, Ipiaú, enfim. Então abarca toda essa cidade. É um raio aí de 200 quilômetros. De 200 quilômetros. Se a gente vai para Ilhéus, a Ilhéus pega Canavieiras, pega Una, pega, enfim, também inúmeras outras cidades. Então, o que a gente tem que observar é fazer essa análise também, entendeu? A importância de Ilhéus e Itabuna, das cidades de Ilhéus e Itabuna, para o cenário regional. Quando a gente fala Itabuna hoje, né, principalmente Itabuna, a gente está falando numa região aí de quase 2 milhões de habitantes. Com certeza, tanto que há projetos para transformar Ilhéus e Itabuna na região metropolitana. Na região metropolitana, então, porque o raio é muito grande. Agora, é lógico, é óbvio que o número de profissionais que é jogado no mercado, isso acaba sendo preocupante, né? É tanto que, mas isso a preocupação, creio eu, é mais por parte de alguns advogados quanto à valorização de seu trabalho. Porque eu, como advogado, Barbosinho, o que é que eu observo? Se o cliente te procura e você fala, olha, eu vou cobrar R$3.000 para atuar em seu caso. O que é que os clientes fazem? Sabedores do aumento expansivo no número de advogados na região. Eles vão fazendo leilão. Olha, fulano cobrou 3.000, eu pago 2.000, você aceita? Aí vai, até chegar um que faz por R$1.000. Mas aí acaba prostituindo o mercado. Prostituindo o mercado, prejudicando a profissão. Porque se você pega, por exemplo, a medicina não. Você vai no médico, quanto é a consulta? R$300. Vai no outro, a mesma coisa. Então é a advocacia, os advogados precisam se valorizar. E aí, consequentemente, vai valorizar ainda mais a profissão, que é essa brilhante profissão que é a advocacia. É isso aí. Bom, a gente vai fazer um intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós vamos voltar para mais um bloco aqui com o professor, advogado Geraldo Calazans. A gente volta já. Olá, estamos de volta em mais um bloco aqui do nosso programa Alô Cidade Debate. Hoje com um convidado especial, estamos falando aqui sobre leis, sobre a parte judiciária na nossa região, também no Brasil. Convidado especial, o advogado e professor Geraldo Calazans. Professor, vamos falar um pouco agora, né? A gente falou da base, que é a questão dos cursos de direito. Agora eu gostaria de falar dos juízes, né? Que são oriundos desses cursos de direitos e passam num concurso público e se tornam juízes. Itabuna, por exemplo, recebeu recentemente vários novos juízes, né? Novos no sentido também de idade, a gente fala. Essa questão, o que é que o senhor acha? Qual é o seu parecer? No meu, eu acho que os juízes vêm muito verdes, muito inexperientes, né? E aí se deparam com causas que às vezes não dominam aquele tema e a justiça que precisa ser célere acaba na lentidão também por conta disso. Qual é a sua opinião? Barbosinho, esse é um tema interessante. Veio à tona ainda mais quando o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, ele deu entrevista e salientou que exatamente esse ponto de vista. Os juízes no Brasil ingressam na magistratura novos demais. Então, aí, segundo o Toffoli, essa inexperiência poderia prejudicar a atividade judicante. A gente tem que observar,
eu tenho uma visão muito particular. Primeiro, o que é que eu observo? Que idade não é sinônimo de maturidade. Por exemplo, temos aí jovens de 18, 19, 20 anos que têm uma mente que quem conversa fala, nossa, você está certo que tem 18 anos, que tem 19 anos, não parece, porque você tem uma postura, você tem um intelecto. Já tem jovens aí de 27, 28 anos que têm a mentalidade de pessoas de 15 anos. Então aí, idade... De pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa. Agora, o concurso da magistratura, observe a importância, que é uma das brilhantes profissões que existe no mundo, a magistratura. O juiz, aos 23 anos, 22, a depender do tempo que ele forme, e aí o próprio Conselho Nacional de Justiça busca estabelecer critérios para que entrem com mais experiência. Imagine aí um jovem com 23 anos, ele ter o poder de tirar um prefeito da cadeira de uma cidade quando foi eleito democraticamente. Então é uma responsabilidade muito grande. Então, por isso que eu vou e volto, porque a Constituição Federal, ela estabeleceu que para que você seja magistrado, você tem que contar com 3 anos de atividade jurídica. O que é que a Constituição, o legislador idealizou? Falou, olha, nesses 3 anos de atividade jurídica, após a colação de grau, foram 5 anos do curso de Direito e você vai ter mais 3 anos de atividade jurídica. Em tese, 8 anos adquirindo experiência, conhecimento, etc. A partir daí você está apto para ser magistrado. Temos jovens juízes no Brasil que representam com afinco a magistratura. Temos jovens juízes no Brasil, sérios, comprometidos, idealizadores, sonhadores, que buscam, através da magistratura, melhorar o país. E hoje há uma leva de novos juízes que traz algo muito importante, que é a seriedade, essa ideia do combate à corrupção. Exatamente. Pensando que são jovens que estão engajados com essa ideia de combate à corrupção, etc. Então, essa experiência, óbvio, em tese, esses 5 anos da faculdade, mais esses 3 de atividade jurídica, por si só, creio eu, não venham conferir experiência, maturidade o suficiente para dizer que ingressou na magistratura com esses 8 anos já está pronto para julgar. Mas os tribunais de justiça estabelecem cursos de formação para que os magistrados, os jovens magistrados e vários cursos que os magistrados possam ir se aperfeiçoando, ganhando experiência, convivendo com o dia a dia. É tanto que os juízes são enviados primeiro para as comarcas menores, inferiores, e ali se conhecem os cotidianos, as peculiaridades de cada local, para com isso vir ganhando experiência e etc, até chegar ao tribunal ou à comarca especial e exercer a sua atividade judicante. Então, eu fico com essa ideia, idade não é sinônimo de maturidade. Então, possa ser que tenha um juiz de 24, 25 anos que esteja, se sinta preparado, se sinta capacitado, se sinta com a maturidade essencial para poder exercer a sua atividade judicante. Ok. Bom, um outro tema também recorrente, principalmente nos jovens advogados, é a questão de pegar e adquirir experiência como advogado justamente num grande escritório. Sim, né? sim. E os grandes escritórios, segundo informações, remuneram muito pouco esses digamos assim, esses profissionais, né? Com certeza, concordo. Porque eles já são profissionais. E como corrigir isso? Quem é que cuidaria desse interesse? É a OAB? Por que a OAB então não cuida disso? Qual é a sua opinião? É interessante isso, Barbosinha, porque o tema aviltamento dos honorários advocatícios é um tema que confere palanque político. Eu sou candidato a presidente da OAB e vou batalhar contra o aviltamento dos honorários advocatícios. Não vou aceitar que escritórios contratem advogados para ganhar R$30 para fazer uma audiência. Acredite, tem escritórios que contratam advogados pagando R$30 para fazer uma audiência. E às vezes dura o dia inteiro. Dura o dia inteiro. Às vezes você sai de sua residência, você vai para o fórum, hoje em Itabuna à distância, você tem que pegar um táxi. líquido,
você vai ficar aí com 5 ou 10 reais, porque o gasto da gasolina, ou o gasto do táxi. Você vai chegar lá no fórum, você vai se alimentar, você vai gastar. Então aí, esse tema confere palanque político. Qual é a minha opinião? De fato, a OAB pelo menos encampa essa ideia de combater. Pelo menos na teoria, em tese, esse é um dos temas que a OAB nacional, a OAB estadual, a OAB local se predisponha a combater. Fala, olha, nós vamos acabar com isso. É tanto que há, e aí eu tenho que reconhecer que há canais para você denunciar esse aviltamento. O advogado recebe um e-mail, porque as empresas, na maioria das vezes, trabalham assim, enviam um e-mail, olha, audiência tal dia em tal lugar, valor de R$30. Você aceita ou não aceita? Quer dizer, aí, você não fica nem no escritório, né? Você recebe só o e-mail. Só o e-mail. E aí a OAB possibilita você fazer a denúncia. Então, mas qual é outro grave problema? É que o advogado recém-formado, ele fala, olha, eu gastei com livro, eu gastei com passagem, eu gastei com alimentação, eu gastei com a minha faculdade e eu não quero onerar mais meus pais. Se eu pegar 10 audiências de R$30 no dia, são 300 mas reais. Mas no dia você não consegue. Não, não consegue. Se pegar 5, é 150. E aí o jovem advogado, é o público-alvo, jovem advogado, aquele que saiu da faculdade, pensa, olha, R$150 em um dia. Se pelo menos em um mês forem 10 dias assim, eu tenho 1.500. Já ajuda. Então aí acabam, mas isso é uma estratégia dos escritórios, uma estratégia criminosa que tem que ser combatida. Isso aí a OAB, de fato, tem que repudiar, tem que criminalizar essa prática, porque os grandes escritórios, eles fazem isso, público-alvo, jovem advogado. Vão no jovem advogado, envia um e-mail, olha, a audiência é R$50. Aí o jovem vai pensar logo, não, eu preciso pagar minhas contas. E aí acaba aceitando. Assim, são os grandes escritórios que fazem isso. Os grandes escritórios. Aí gera uma confusão, porque na maioria das vezes os grandes escritórios estão na diretoria da OAB. E aí como é que faz? Como é que faz? Mas eu tenho que reconhecer... E existe um corporativismo muito grande. Pois é, mas eu tenho que reconhecer que pelo menos a âmbito estadual e a âmbito local, aqui na Bahia, eu tenho que reconhecer que há ao menos a bandeira, uma ideia para combater esse aviltamento. Mas nada foi feito até agora. Assim, eu tenho conhecimento da possibilidade de se fazer denúncia. Inclusive os conselheiros da OAB aqui de Itabuna, que eu conheço, eu tenho que reconhecer também que eles, de certa forma, buscam chamar os advogados para que eles denunciem. Falam, olha, gente, está acontecendo isso? Denuncie, que a gente leva ao conselho da OAB e aí a gente toma as medidas necessárias. Eles possibilitam essa abertura de canal através do WhatsApp, através do site da OAB, de e-mail, etc. Eu tenho que reconhecer que eles buscam fazer isso. Mas é uma prática difícil de ser combatida. Porque, como eu disse, há advogados que aceitam e aí, a partir daí, acaba sendo difícil. É isso aí. Bom, hoje nós conversamos aqui com o professor advogado Geraldo Calazans. O tempo acabou, né? Tem outro bloco? Então ótimo. Então ainda temos mais um bloco. A gente vai voltar daqui a pouquinho. Vamos falar sobre o papel do judiciário na política, né? A gente fala disso daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. A gente volta já. Olá, meus amigos e amigas, aquele abraço. Você que nos assiste pelas redes sociais ou pelo tviplay.com.br, obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos trabalhando para melhorar ainda mais esse serviço e você sabe, né? Você pode, através desse site tviplay.com.br, acessar todas as redes sociais da TVI, participar, interagir com a gente, mandar sua mensagem, dizer o que você gosta, o que não gosta. A gente precisa disso até para melhorar ainda mais a nossa programação. E vem aí o aplicativo, né, o app da TVI, que você vai poder baixar em qualquer plataforma. A gente vai falar disso no decorrer ainda deste mês e vamos fazer esse lançamento. No programa de hoje nós estamos conversando aqui sobre o papel do judiciário na sociedade, sobre os jovens advogados, sobre a base que forma esses advogados. E o convidado de hoje é o professor advogado Geraldo Calazans. Vamos falar agora sobre a política, porque ultimamente o que mais vimos no Brasil é a interferência legal do judiciário na política, devido ao quê? A corrupção, as falhas graves nos nossos parlamentares, seja estaduais, federais. Recentemente nós tivemos aí a eleição para o Congresso Nacional, que vimos a intervenção até por pedido do próprio Senado Federal ao Supremo Tribunal Federal. Então os políticos não conseguem se entender.
eles que fazem as leis acabam não entendendo as próprias leis e é preciso que o judiciário entre em ação. Aqui em Itabuna nós tivemos um caso recentemente, que foi denunciado pela TVI, na época o repórter Joel Filho denunciou aqui, no programa, nesse mesmo programa que estamos aqui falando, né? E a situação foi consignados na Câmara de Vereadores, os vereadores ficavam com mais da metade do salário dos seus contratados e outras falcatruas mais que aconteceram por lá. A Polícia Federal entrou em cena, a Polícia Civil também, naquela oportunidade alguns advogados chegaram a ser presos, né, detidos, e até agora o juiz da vara não deu uma resposta à sociedade. Quem era culpado, quem era inocente naquela situação toda, né? E teve vereador dessa situação aí que já se tornou prefeito, vice-prefeito, já cumpriram seus mandatos, deixaram outros erros aí, como o Shopping Popular, e nada deu até agora, a gente não sabe qual é o resultado disso tudo. Então, professor, o que é que o senhor acha? Essa demora desse veredito, digamos assim, dessa sentença, né? Por parte desse juiz que cuida dessa vara aqui em Itabuna, salvo engano, o doutor Mainardi, né? O Mainardi mesmo, né? Eu não conheço pessoalmente, até convidei aqui ao programa, mas ele não veio. O que é que o senhor acha que levou ele a demorar tanto até hoje não dar uma solução para esse caso? Barbosinha, eu tenho interessante essa questão, porque me está consignar que o judiciário brasileiro, o judiciário baiano, o judiciário Grapiúna, ele realmente possui uma demanda muito grande de processo. Eu tenho que reconhecer isso quanto aos magistrados brasileiros e mais particular aqui em Itabuna. Dr. Ulisses Mainar, juiz da Vara da Fazenda Pública aqui em Itabuna, o Dr. Ulisses, a gente sabe que a Fazenda Pública não é brincadeira, né? Temas como educação, saúde, servidores públicos, problema com a Câmara de Vereadores, enfim, todos os problemas importantes, porque não é difícil você eleger dentre esses temas qual é mais importante. Não tem aluno matriculado em tal escola. Tem pacientes sem médico para atender pacientes, e aí deságua na vara da Fazenda Pública. Então, como é que eleger qual é o tema importante? Há corrupção em tal setor. Então, o que é que o juiz fica? Nossa, diante dessa vastidão de temas importantes, qual eu vou dar prioridade, sendo que todos são prioritários? Então, esse número elevado de processo, eu acreditaria a eles, esse número elevado, já que a afirmação de demora, então eu acreditaria a quantidade processual. Porque é um acervo muito grande. É tanto que já há um projeto para se estabelecer aqui em Itabuna o juizado especial da Fazenda Pública. Ou seja, criar uma vara, um juizado especial, ou seja, aquelas causas de menor complexidade, para não ir para lá, para a vara da Fazenda Pública, vai para um juizado que é mais simples, para resolver as coisas mais rápidas. Porque as coisas simples e as coisas de média complexidade e de alta complexidade desaguam tudo na vara da Fazenda Pública, tudo lá com o doutor Ulisses. Com essa vara do juizado da Fazenda Pública, aí vamos dividir. O que é simples vai para lá. Agora, o que é mais complexo, por exemplo, esse caso aí, que foi fato público e notório, aí fica lá com o juiz. Aí o juiz vai ter mais tempo para se dedicar. Deixa eu fazer um parêntese para você ver que há, de certa forma, fundamento nessa minha opinião. Sérgio Moro, para tocar a Lava Jato, vamos dizer assim, ele pediu autorização ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para ele ser exclusivo da Lava Jato. Fala, olha, eu quero aqui ficar só com a Lava Jato. Porque se Sérgio Moro continuasse pegando tudo que tinha, até hoje não tinha. Até hoje ninguém ia ser preso. Aí o que é que o tribunal fez? Ok, eu vou colocar você, Sérgio Moro, que é o juiz, você vai ficar só com a Lava Jato e vai ter uma equipe para te ajudar. E aí possibilitou. Então, eu observo em Dr. Ulisses uma boa vontade para poder dar andamento aos processos. Inclusive, tenho que registrar, ele sempre recebe muito bem os advogados. Tenho que fazer essa observação, que é uma verdade, pelo menos aqui eu constato.
E eu digo isso, é um número elevado de processos e a discussão, como eu te disse, de criar o juizado especial da Fazenda Pública para as causas de menor complexidade, diferença salarial de 1 ano. Fazenda Pública, olha, mas isso é simples. Vá lá no juizado, que aí dá para resolver. E deixa eu aqui cuidar do que é complexo e merece maior atenção. E realmente esse fato é importante. Outro caso também é aquele shopping dos camelôs, né? Sim, sim. Eu desde o início, quando eu vi o projeto aqui no estúdio, quando o secretário da época, né, trouxe o projeto, eu falei para ele, ó, na minha opinião, uma temeridade, é irregular fazer isso ali. Eu não sabia nem que a construção seria ruim, né? Mas só o fato de construir um prédio público, no local onde é uma praça, um local onde fica a Fazenda Pública Federal, a Receita Federal, sim. Onde fica o Juizado Federal, você designar um local para se vender contrabando, mercadorias que não tem nota fiscal, no mínimo é um assinte à justiça, né? Eu sei que as pessoas precisam viver, são camelôs, mas se tem uma lei que proíbe, essa lei é fiscalizada justamente pela Federal e pela Receita, e você coloca as pessoas para vender esse produto ali, você está dizendo o quê? Ó, vocês podem aprender todo dia aí esses camelôs. Então só isso aí gera uma temeridade. Depois disso a gente viu uma construção mal feita. Né, sem um engenheiro responsável, a gente viu lá os ferros que foram colocados. E a poluição visual, né? E além da poluição visual, porque era um prédio que não tinha uma arquitetura bonita. E está lá, e o juiz até hoje não mandou tirar aquilo dali, eu não entendo. Tem foto, tem vídeo, tem perito, tem laudo. E está faltando o que para o juiz mandar retirar aquela... Em Salvador a gente costuma chamar arguidá, né? Aquele arguidá ali da praça. Aquele shopping popular, de fato, eu sou cidadão itabunense, nasci aqui, estudei aqui, colegial, faculdade aqui. Só o mestrado que eu fiz em Salvador, porque infelizmente aqui não tem na UESC, né? Uma universidade tão importante, não tenho mestrado em Direito, tive que ir para a UFBA fazer o meu mestrado. Mas trabalho aqui, vivo em Itabuna, sou muito feliz com a cidade que eu tenho. E de fato ali, aquela obra Shopping Popular, você citou inúmeros problemas e a poluição visual é muito feio. Mesmo se estivesse funcionando, seria feio ali. Esteticamente. Esteticamente. Você tem de um lado uma faculdade, do outro a Justiça Federal, aí atrás tem um posto de saúde, e a pracinha seria respiratória daquela, Com né? certeza, seria uma via de escapatória ali, você, né? Vai respirar, vai na praça, respirar é muito feio. Aí, quanto ao processo, eu não sei a certos maiores detalhes, mas até pelo menos o que foi divulgado na imprensa. E é o mesmo juiz, né? É o mesmo juiz, Não sei se já foi confeccionado e entregue o laudo, que estava, de fato, o perito estava fazendo o laudo, porque assim, Barbosinha, confeccionado o laudo é juntado no processo, o juiz tem que estar visto as partes para se manifestarem sobre o laudo, possa ser que alguém exija laudo complementar, possa ser que haja pedido para ouvir o perito em uma audiência para ele esclarecer alguns pontos. Então tem alguns detalhes que eu particularmente não sei do processo, se já tem. Mas realmente a sociedade clama por uma resposta célere, porque aquilo ali está feio. Está feio e perigoso, né? Perigoso também, perigoso. Perigoso. Bom, gente, eu quero agradecer mais uma vez ao mestre, professor, né, e advogado Geraldo Calazans. Um grande abraço à sua família, ao seu pai, né, e dizer que foi um prazer tê-lo aqui com a gente e volte outras vezes. Muito obrigado, Barbosinha. Muito obrigado aos amigos aí da TVI que estão nos assistindo. Agradeço o convite e falei de coração e repito, espero que seja a primeira de muitas vezes aqui. Sua companhia é muito agradável, fui muito bem recebido aqui. A audiência do programa e da televisão também é fato público e notório. E estou à disposição para uma próxima oportunidade. Obrigado. E a TVI é um canal disso mesmo, né? De pessoas inteligentes, pessoas que têm capacidade de falar, de comentar, de cobrar, né? Vi aqui, esse é o canal local da gente, né? É aqui que a gente expõe as nossas ideias. E quem tem ideia para expor e quem tem opinião, aqui está sempre aberto. Então você virá com certeza outras vezes. Parabéns, né, pela sua fala, foi muito boa. Obrigado, gente, pelo carinho da sua audiência. A gente volta na próxima semana com mais um programa Alô Cidade Debate. Até lá.